Se o medo de falar em público está dificultando a sua vida, tornando simples apresentações em desafios muito difíceis ou quase impossíveis, você não está sozinho. Tem muita gente passando por isso. Talvez você sinta uma ansiedade constante, um medo de ser julgado que limita suas oportunidades e impede de compartilhar suas ideias com segurança. Mas o medo de falar em público não é definitivo. Ele geralmente surge com crenças limitantes que você desenvolveu ao longo da sua história de vida, como o medo de errar, o medo da crítica, a insegurança. Como especialista em hipnose clínica, já ajudei tanta gente como você a superar o medo de falar em público. E como funcionam os áudios de hipnose? Bem, você vai receber um pacote com 3 áudios específicos para vencer o medo de falar em público. O primeiro áudio chama-se áudio de limpeza emocional. É uma espécie de regressão. Ele vai liberar traumas e bloqueios emocionais que limitam sua autoconfiança ao se apresentar. Escute por pelo menos 3 dias seguidos para iniciar o processo. O segundo áudio é o áudio para falar em público com segurança. Escute esse áudio por pelo menos 21 dias. Você vai perceber novos padrões emocionais, vai se sentir mais à vontade diante de apresentações. O terceiro áudio é o de reprogramação mental, com frases subliminares. Escute de 2 a 3 vezes ao dia para garantir mudanças contínuas. Esses áudios têm resultados acumulativos para notar uma grande mudança em relação à ansiedade ao falar em público. Essa ansiedade tende a diminuir e você se sentirá mais confiante e tranquilo para compartilhar suas ideias. Vai notar que quanto mais você falar, mais você tem a dizer. Meu nome é Leonardo e por muito tempo falar em público era meu pior pesadelo. Só de imaginar, meu coração disparava, minha mente travava e eu fazia de tudo para evitar essas situações. Mas a verdade é que fugir só piorava o problema. Comecei a usar os áudios de hipnose para vencer o medo de falar em público do Dr. Regis. No início, confesso que não achei que desse certo comigo. E o que aconteceu foi impressionante. Logo nos primeiros dias, senti algo diferente. Durante os áudios, você se vê lá no palco, falando com confiança, ouvindo sua própria voz saindo firme e natural. Parece um ensaio mental tão real que, quando percebi, já não sentia tanto medo. Numa apresentação no palco da universidade que estudo, me colocaram à prova, mas fui, e deu certo, como se eu sempre tivesse feito isso. Acho que se você sente esse medo, imagine-se agora falando com confiança. Porque se você consegue se imaginar, então já deu o primeiro passo. O resto, os áudios fazem por você. Sou a Tânia e sempre admirei quem fala bem em público. Eu via essas pessoas e pensava, como conseguem? Enquanto isso, só de imaginar estar ali, minha voz sumia, minhas mãos suavam e minha mente ficava em branco. Mas e se eu dissesse que você já tem essa confiança dentro de você, só precisa acessá-la do jeito certo? Foi o que descobri com os áudios de hipnose para falar em público do especialista Regis. No início a sensação parecia a mesma, mas continuei ouvindo. E sem perceber, algo começou a acontecer. A hipnose faz muita diferença. Aos poucos, aquela insegurança foi ficando para trás e de repente minha mente já não me bloqueava mais. Até que chegou o dia... Eu estava lá, apresentando um projeto novo para uma turma de mais de 50 pessoas e parecia a coisa mais natural do mundo. Sou o André e por muito tempo evitei falar em público. Só de pensar já me dava um nó na garganta, um branco na mente e aquele frio na barriga insuportável. Mas no meu novo emprego, isso seria inevitável. Bem, eu não poderia perder o emprego. Descobri os áudios de hipnose para perder o medo de falar em público numa pesquisa do Google. Eram do próprio Regis, hipnólogo. Logo na primeira vez que ouvi, percebi algo diferente. Os áudios são muito relaxantes, e de alguma forma, minha mente simplesmente começou a aceitar que falar em público não precisava ser um pesadelo. A narrativa é irresistível, e sem nem perceber, comecei a me sentir mais seguro. A cada vez que ouvia, algo dentro de mim mudava. Até que um dia, simplesmente fui lá e falei, sem aquele pânico, sem travar. Agora, imagina você, daqui a algumas semanas, se sentindo mais confiante, mais seguro, falando com naturalidade. Porque se eu conseguir, você também consegue. Basta começar.